Boa noite, amigos e irmãos do canal 100% Jesus. Vamos lá, gente. Vamos estudar a palavra mais uma vez. O canal 100% Jesus está aqui. Meu nome é José. É com muita fé que eu faço esses vídeos, que o povo possa entender a tua palavra, ó Deus. E nosso tema de hoje é um tema que deixa um pouco abalada as pessoas da terra. Os sinais da volta de Cristo, meu irmão, é uma coisa seríssima. Quem estiver brincando de sinais da volta de Cristo, cuidado, 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 porque Cristo está próximo. Vamos fazer uma oração inicial, e que nessa oração nós vamos entregar nas mãos de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor criou tudo que na terra está, na terra e no céu. E nos deu força, fé, coragem, o fôlego da vida, para todo dia, Senhor, nós ter oportunidade de ter a comunhão contigo, com seu Filho amado Jesus e com o Espírito Santo e com o Senhor. Pai amado e poderoso, nos perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós somos falhos, fracos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão em hospitais, em sala de cirurgia. Tem gente aí com dificuldade, com coisas difíceis de ser resolvida. Estão com câncer. Tem gente aí, meu Deus, já próximo da morte. Mas o Senhor é o nosso pastor, é o nosso caminho, é a nossa vida. Abençoa, Senhor, a minha vida e a vida do próximo. Dê saúde a cada um ser humano. A minha família também, Senhor. A minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E também dê saúde, Senhor, aquelas pessoas que me oprimem, aquelas pessoas que querem me ver de cabisbaixos. Senhor, abençoa essas pessoas. Dê saúde, dê fé, abra o entendimento dessas pessoas, para que ela possa entender o que é o amor de Cristo na vida dela. Senhor, abençoa esse povo, abençoa essas pessoas. Dê saúde, meu Deus, a irmã do Ed Cleiton, que está doente, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a ser vencedores mais do que nunca. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Jesus. Nos ajuda a vencer esses obstáculos de nossa vida. Eu com minhas dificuldades, essas depressões, mas todos têm as suas dificuldades. Uns é depressão, outro é coração, outro é pulmão. Cada um tem suas dificuldades de saúde. Porém, Senhor, o Senhor pode vir curar nós. E o coração da gente está pronto para que o Senhor possa visitar. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas mais humanas, mais humildes, ter um coração amoroso ao próximo, não ter orgulho, porque o orgulho, esse orgulho é que nos distancia de Ti, Senhor. Me ajuda a ser um homem limpo e ter fé e acreditar e confiar que vamos vencer. E iremos vencer, em nome do Pai,
Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Canal 100% Jesus, iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. O estudo 6. O estudo 6, o nosso tema é os sinais da volta de Cristo. Os sinais, gente, já estão se cumprindo aos poucos. A natureza está sendo degradada pelo ser humano. O amor não existe, está esfriando. Então, irmão, está na hora de se preparar mais do que nunca. A volta de Cristo está próxima. E nós não podemos mais brincar de brincadeira, não. Porque Deus, ou Jesus, ele disse que iria voltar. E ele vai voltar. Eu confio na palavra dele. Irmãos e irmãs, de qualquer denominação da face da terra, eu vou ler aqui um relato aqui das Escrituras que diz assim: pois estudo com os discípulos no Monte da Oliveira, Jesus ouviu dele a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo, do sinal dos séculos? Aí você vai aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, fala assim, Mateus 24, versículo 6. Mateus 24, 6. Vamos aqui, gente, em Mateus 24, versículo 6, certo? Espero que esse estudo abra a sua mente e a minha mente, para que possamos entender mais forte esse chamado. Pronto, Mateus 24, versículo 3 fala assim, a nossa palavra. Palavra de Deus, né? A palavra de todos é a palavra de Deus. E estudando eles sentado no Monte da Oliveira, estando eles sentados no Monte da Oliveira, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, o que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O discípulo falou. Agora vamos continuar aqui o relatamento, que diz assim: olha, gente, o mestre, então enumerou vários sinais indicadores de seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como um marquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? A pergunta diz: quais são eles? A Bíblia Sagrada. Né? Agora vamos aqui à pergunta número 1. Veja, irmão, como é os sinais próximo do fim.
A pergunta 1 diz assim, olha, que sinais serão vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Que sinais, irmãos e irmãs, haverá na volta de Cristo para nós? Então vamos aqui em Mateus 24, versículos 6 e 7. Mateus 24, versículos 6 e 7. Fala assim, olha. E ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, né? De rumores de guerra. E olhai, não vos perturbes, porque fôssemos em que assim que aconteça, mas ainda não é o fim, viu? Aí, versículo 7 diz assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Está vendo, irmãos? Isso é um sinal. Está acontecendo os sinais. Agora o versículo, capítulo 24, versículo 10, diz assim, olha. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trazer-se uns aos outros, trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Tá vendo? Muitas pessoas vão se odiar, vão odiar as pessoas, não vai haver muito amor na terra. Mas você vê aí que o detalhe é o que está acontecendo sobre nossa terra hoje. Está acontecendo que o povo não ama mais uns aos outros como deve ser amado. O caminho está sendo tenso. Cada um quer ser o tal, esquecendo que todos somos irmãos através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas aqui vamos ver em 2 Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ver o versículo, do primeiro versículo até o 4, você vai ler do primeiro versículo até o 4, de 2 Timóteo, capítulo 3, certo? Veja aí o que é que tem aí, ó. Na minha palavra aqui, Bíblia de Jerusalém, diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, ganancioso, presunçoso, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos seus pais, ingrato, ímpio e sem afeição natural, implacável, caluniadores, incontinentes, continuamente cruéis e inimigo do bem. O versículo 4 diz assim: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus. Palavra da salvação. Canal 100% Jesus. Amém. Agora, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis na Terra. Muito difícil.
Tem muita gente brincando, meus amigos. Cuidado, Jesus vem de surpresa. Ele nem disse o dia nem a hora. Então, temos que estar vigilantes. Temos que ser as virgens prudentes, com azeite nas mãos. Não vamos deixar o azeite para o último dia, não. Olha aqui, é difícil, viu? Não vai ter escapatória, não. Todo mundo ouviu o Evangelho. Quem quiser ouvir, que ouça. Mas a verdade está sendo proclamada para todos os recantos do mundo, numa velocidade tremenda. Agora vamos aqui para a pergunta número 2, nosso estudo aqui da Palavra de Deus, certo? A pergunta 2 diz assim, irmãos, que 3 grandes sinais o mundo natural, agora é o mundo natural, indica a proximidade da volta de Jesus Cristo, certo? Indica a aproximação da volta de Jesus Cristo. Pois vamos aqui em Mateus 24. Vamos em Mateus 24. Aí os versículos é o 7 e o 29. Versículo 7 e 29. Capítulo 4, 24. Versículo 7 e 29. Pronto, Mateus 24, versículo 7, vou ler aqui, Porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Agora o versículo 29. O versículo 29 fala assim, irmãos, atente. As coisas estão acontecendo. O versículo 29 diz assim, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, e não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Veja só como vai ser forte. Poderes dos céus serão abalados, irmãos. Você veja aí. Aconteceu um grande eclipse lunar. A lua ficou bem vermelha nessa sexta-feira da semana passada. E que em vários países demorou mais de 5 horas. Aqui no Brasil demorou para menos umas 2 horas e meia, por aí, quase 3 horas. A lua ficou vermelha como sangue. Já deu um sinal aqui, do versículo aqui, do versículo 29, tá vendo? Repara aqui, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, tá vendo? E a lua, e não dará a sua luz. Tá vendo? A luz da lua ficou escura, né? E as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. É isso aí. O povo está brincando. Nós estamos aqui no canal 100% Jesus. Amém, Jesus. E vamos prosseguindo o nosso estudo da Palavra de Deus. A pergunta número 3 do nosso estudo da Palavra diz assim, que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Agora, são 3 sinais. Esses sinais do mundo religioso, menino, só Deus sabe. Vamos lá.
Vamos aqui em Mateus 24, né? Mateus 24, nosso estudo da palavra, ele vai dizer que sinais haveria no mundo religioso. Capítulo 24, versículo 4 e 5. Né? 4 e 5. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Certo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, e olhai-no-vos, perturbai-vos, porque faça-vos que assim aconteça, e ainda não é o fim. Ao versículo, vamos aqui no versículo 11, né? Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão muitos. Está vendo? Haverá, irmãos, falsos profetas para enganar muitos. Né? Está vendo aí como é que é a história? Agora vamos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 24. O versículo 24 diz assim, ó, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Rapaz, não é brincadeira não. Temos que ter cuidado. Esses tempos estão chegando. Agora vamos aqui, capítulo 24, versículo 11. Nós vamos ler aqui. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí, tá vendo, irmão? Brinquedo? Quer brincar? Tá difícil, a palavra tá falando. Agora vamos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versos 4, diz assim, olha: todos aqueles que viver e habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é a rebeldia ou a rebelião. O pecado é a rebelião, é a porvia, é o que mata cada ser humano a cada dia, nos leva longe de Deus em pecado. Temos que se cuidar, irmãos, não é brincadeira. O inimigo, ele ataca nesses pontos fracos da gente. Agora a pergunta número... a pergunta A. A pergunta A, vamos dizer aqui. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Qual é a motivação desses falsos profetas? Vamos aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, vamos no capítulo 2 de 2 Pedro. A gente vai ler o versículo do 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, certo, irmãos? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, e os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si
o mesmo, repetindo destruição. Tá vendo o que o falso profeta faz? É isso aí, irmão. Olha, veja de novo. Vou ler retamente para vocês entenderem o que é que o falso profeta procede. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, preste atenção aí. Mas houve também entre o povo falso profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias e traidoras, e negando até o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Você está vendo aí, irmão? Estão brincando com Jesus, está pensando que é brincadeira. Não pode não, pode brincar com Jesus não. É um santo. Então vamos aqui. Nós fomos aqui até o versículo 3. Do versículo 1 ao 3. Diz assim, ó, continuando. Muitos seguirão aos seus desolação, das suas desilusões, e por causa deles serão blasfemados o caminho da verdade. Também movido pela ignorância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócios e condenação, dos quais já de largo tempo não tarda a sua destruição. Não dormitar. Veja só, há muito tempo que existia falsos profetas. Falsos profetas são aquelas pessoas que não pregam a palavra coerente com o que está escrito. Mas, porém, eles querem pregar só aquilo que é de doutrina. Mas se for para pregar doutrina, pregue a palavra inteira. Você vai ter uma sequência ideal de Gênesis a Apocalipse, irmão. Aí sim você está ouvindo a palavra inteira, sabe? E não vamos em Isaías, que ele fala que temos que ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é isso aí. Mas para que você tenha um texto bíblico na sua mente, você tem que pregar coerente com o que a palavra está dizendo. Pois então será um falso profeta. Me enganarão a muitos, hein? Então fale o que está escrito. Não vá acrescentar nem diminuir. A palavra de Deus não pode ser assim. Então, aqui a pergunta B diz assim: o que atrai as pessoas a esse falso líder? O que é que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Vamos ver aqui, né? Mateus capítulo 7, o versículo 21 e 23, até o 23, do 21 ao 23. Mateus capítulo 7. Vamos lá. Mateus 7. Vou começar do 21 até o 23 versículo. Irmãos, escuta bem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eu teu nome não expulsei demônio? Em teu nome eu não expulsei demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja o que Jesus vai falar para esses homens, olha. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Está vendo, irmãos, como é que é o negócio? Vós que praticais a iniquidade. Agora vamos para a pergunta número 4 do nosso estudo de hoje. A pergunta 4 é essa aqui, ó. Lembramos que estamos no canal 100% Jesus. Amém. Vamos lá. Além desses importantes sinais, foi mencionado por Cristo. Qual foi esses importantes sinais mencionados por Cristo? Vamos lá em Mateus capítulo 24, e versículo 14, irmãos. Capítulo 24, versículo 14. 14. Agora vamos ler aqui o 24, versículo 14. É muito claro esse texto. Diz assim, olha. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de toda a nação, e então virá o fim. Só virá o fim, irmãos e irmãs, desse tempo que nós estamos vivendo, de angústia, de dificuldade, de depressões, quando esse evangelho eterno virá a todas as pessoas. E aí Jesus virá nas nuvens do céu para levar as pessoas que são dele, certo, irmãos? Porém, é o tempo do fim. Vai acabar todo tipo de coisa ruim e nós vamos viver a eterna paz esperada no mundo, que só Jesus é quem pode nos dar. Viu, irmãos e irmãs? Lembre disso. Esse versículo é muito forte. Lembre de ir pregar o evangelho. Lembre de ir. Apressa-te para que isso tudo possa se acabar e fazer tudo de novo. Olha só o que nós precisamos fazer. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a toda a nação. E então virá o fim. Só virá o fim aí. Tá vendo? Como o evangelho for pregue a toda a nação. Agora vamos para a pergunta número 5 do nosso estudo de hoje. E o nosso estudo de hoje é o tempo, é os sinais à volta de Cristo. Sinais da volta de Cristo. Então vamos aqui na pergunta 5. Diz assim: Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Qual será esse evangelho? O que fazer para não ser enganado? O que é que nós podemos fazer para não ser enganado nesse tempo aí, né?
Agora vamos aqui em Gálatas capítulo 1. Vamos em Gálatas capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Agora vamos no versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim, olha: estou admirado de que tão depressa estejais certando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outros evangelhos, tá vendo? Você vê que hoje temos milhares e milhares de igrejas. Vários evangelhos está sendo prego, uns coerentes e outros não. Uns coerentes a palavra e outros não. Mas, irmão, é sério, a palavra tem que ser pregada seriamente. Tem que sair aqui, olha, da palavra. E tem que ser conferida capítulo e versículo, para que todos tenham como dizer: eu entendi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos e irmãs? Agora vamos aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 1. Diz assim, olha: amados, não creias a todos os espíritos, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tá vendo? Muitos falsos profetas, irmão, estão aí no mundo solto, pregando evangelho de forma diferente, de forma distorcida. Teremos que ter cuidado nisso daí. É sério. Ele pode enganar você, levar você para um caminho diferente, sabe? Então a pergunta número 6. Vamos estudar aqui o canal 100% Jesus, né? Capítulo 6, a pergunta 6 diz assim, olha: porque Deus mandou provar o ensino dos profetas? Por que Jesus mandou provar os ensinos dos profetas, irmãos e irmãs? Por quê? Vamos lá em Mateus capítulo 7, né? Agora vamos aqui no versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, disfarçado em ovelha, mas inteiramente são lobos devoradores. Está vendo aí como a gente tem que ter cuidado? Eles são disfarçadamente como lobos, pelo de ovelha, mas inteiramente são lobos devoradores. Eles querem devorar o povo de Deus com ensinamento hercúnico, meu amigo. Tem que ter cuidado, meu velho. É os falsos profetas de hoje, né? Vamos cuidar em ler a palavra, que aí você não consegue cair nessas coisas difíceis. Agora vamos aqui em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3. Aí você vai ver aqui o versículo, irmão, olha. Capítulo 3, versículo 16.
Você vai ler o versículozinho 16, tá certo? Confira nas suas escrituras. Canal 100% Jesus. Vamos ver aqui. Palavra de Deus. Versículo 16 diz assim: como fazer também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, que quais há de ponto difíceis de entender, que o indóla e do o indulto incomportantes tossem, como fazem também com outras escrituras, para a própria perdição. Veja aí, está vendo muita gente que prega o evangelho distorcendo, querendo que o contexto diga coisa que está fora do texto. Você está vendo, irmão, como é que é perigoso? Veja de novo, vou ler aqui calmamente, versículo 16. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vou ler calmamente para tu entender. E tendo por salvação logo a unidade de um nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. A sabedoria que foi dada aí. Agora o versículo 16 diz assim, ó, e como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca dessas coisas, mas quais há o ponto difíceis de entender, que o indóluto e inconstante tossem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Temos que ter cuidado. Esse povo está aí no meio para fazer isso. Cuidado o mais possível que puder. Examinais as escrituras, pois nela julga ter a vida eterna. Viu, irmãos? Se lembre disso. A pergunta número 7 do nosso estudo da palavra diz assim, olha: como saber se a doutrina é verdadeira? Como é que a gente sabe, irmãos e irmãs, que a doutrina é verdadeira? Vamos ver aqui então, nos versículos aqui. Como saber como a doutrina é verdadeira, vai ser aqui. João capítulo 7. Vamos em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 17. Vamos aqui no versículo 17. Para saber, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber, e se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Vendo? Tá vendo como é? Tem que saber se a doutrina é de Deus ou se ele fala por ele mesmo. Aí a gente conhece o falso profeta. Entendeu? Agora vamos aqui em Isaías, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 10 de Isaías, certo? Examina aí as escrituras, irmãos. Veja se está batendo aí a palavra. A palavra tem que ser lida. Ou não lê mais. Aqui, Isaías capítulo 28, versículo 10. 28.
Vamos aqui, versículo 28. Versículo 28, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 10, certo? Capítulo 28, versículo 10. O WhatsApp aqui está mandando mensagem aí para todos que estão ouvindo no 100% Jesus. E a gente estamos aqui animado. É muita entrada aqui. O capítulo. Vamos lá. Vamos entender aqui a palavra, né? Tem muita coisa aqui para sim, entender nesses versículos aqui, certo, irmãos? E temos que entender. O WhatsApp aqui deu um sinal muito forte aqui no vídeo, mas vai chegando agora, né? Aqui vou fazendo pergunta como é que pode ser. Então vamos lá. Vou continuar para vocês entenderem as respostas. Então aqui Isaías capítulo 28, aí o versículo é o 10. Vamos ler aqui, continuando. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, preceito e regras sobre regras, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que devemos estudar a palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Agora, irmãos e irmãs, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Espero que aqui no canal 100% Jesus vocês aprendam ter uma comunicação diária com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus. E a comunicação com a palavra todos os dias, diariamente, para que nós possamos ter essa comunhão. Nós estamos próximos, já estamos próximos. Agora vamos para a pergunta número 8, certo? A pergunta número 8 do nosso estudo da palavra diz assim, olha. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Eita, que pergunta bonita e bela, né? Verdade. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou, meu irmão e minha irmã? Nós temos que saber por que ainda não voltou. Então vamos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, né? 2 Pedro, aqui 2 Pedro, viu? Capítulo 3, capítulo 3. Aí o versículo 9 diz assim, olha, escuta bem, irmãos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardiar. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrepender-se. Tá vendo porque ele é longânimo? Tá vendo porque ele está esperando? Ele está esperando você e eu nos converter dia após dia, para que ele possa pelo menos ter um pouquinho do povo da terra. Vão ser escolhidas pessoas, e nesse tempo é o tempo
da igreja chamada remanescente. São o povo de Cristo, aqueles que guardam os mandamentos e têm um amor em Jesus Cristo, e têm a fé no Pai e no Filho e do Espírito Santo. É esse povo aí que vai ser perseguido no final do tempo. Pense aí numa coisa, numa situação difícil. Aí vamos aqui, vamos estudar, vamos para frente. Canal 100% Jesus é só Jesus, 100%. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta número 8. Pergunta 8 diz assim: se os sinais estão cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Foi a pergunta que houve. E a resposta foi feita aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, e querendo que ninguém se perca, senão que todos tenham a arrepender-se, que todos venham a se arrepender-se. Todos nós temos que se arrepender dos pecados nossos. A pergunta agora é a pergunta 9, que é a última, tem duas respostas, elementarmente. Vamos falar aqui. A pergunta 9 diz assim, olha: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Qual é a atitude que eu e você, irmão, que está estudando aí a palavra junto comigo, aí do outro lado do YouTube, aí vendo a palavra, que atitude devemos ter no tempo do fim? Vamos aqui em Lucas capítulo 21, versículo 28, e depois nós pula por 34. Lucas. Vamos aqui, Lucas, certo, irmãos? Vamos em Lucas 21. Pronto. Lucas capítulo 21. Agora vamos aqui no versículo 28. Pronto, versículo 28 fala assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exaltai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, tá certo? A vossa redenção se aproxima, está próxima. Agora vamos ao versículo 34 desse estudo, certo? 34. Vamos aqui no 34. Diz assim: olhai, pois, vós mesmo, não aconteças que o vosso coração se carreguem de glotinarias e de embriaguez e dos cuidados da vida. Aquele dia vos sobrevenha de improviso com um laço. Você está vendo, irmão? Nós temos que esvaziar-se desse mundo aqui. Ele fala aqui, olha. Vamos olhar aqui, olha. Olhais por vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração, tá vendo? O coração se carreguem da glutinaria deste mundo, né? De embriaguez, dos cuidados da vida, aqueles que daquele dia vos sobrevinham
de improviso com o laçar, ou laço, ou um laço. Você está vendo, irmão? A palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. Muitos irmãos brincando, ali não leva brincadeira, mas Deus está falando. Está falando na internet, está falando em qualquer outra estação. Aqui é a estação do YouTube, 100% Jesus, falando de Jesus, né? Rapaz. Então vamos fazer uma recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo, irmãos. E um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. E todo mundo e todos evangelhos são sendo pregados em verdadeiro, e o falso devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs que estão ouvindo esse vídeo ou que vai ouvir, eu espero que vocês entendam. O único caminho é Jesus. Nenhuma igreja vai nos salvar. Nós somos apenas a igreja, a comunhão, que nós temos que ter comunhão uns com os outros. A igreja em casa, em qualquer lugar. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Entender as dificuldades de um e do outro. E conseguir vencer as nossas limitações. Diariamente nós temos que vencer as nossas limitações. Porém, vamos orar para encerrar o nosso estudo da palavra no estúdio 100% de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aqui. Senhor amado Deus poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento, Senhor, entrego a minha vida no altar Teu. Que o Senhor possa transformar a minha vida, transformar a vida de cada um de nós que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor possa ir no mais íntimo dos nossos corações. Que a gente possa ser, meu Deus, a videira que produza ramos. A gente que possa viver, Senhor, comunhão contigo. Que a gente possamos vencer as batalhas do dia a dia. Tem tantas dificuldades para nós vencer, Senhor. Que o Senhor venha nos restaurar as nossas dificuldades, nossas limitações, as nossas fraquezas. Que o Espírito Santo tome de conta dos nossos familiares e de nossas famílias, dando a paz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, em nome de Jesus. E o Pai eterno, Pai, abençoe a toda a família, as famílias de nosso país, a família de todo o mundo, Brasil e o mundo. Senhor, abençoe aquelas pessoas que estão fracas na fé, aquelas pessoas que não deixaram ainda o Senhor entrar no coração, que esse coração possa se abrir, que o Senhor possa fazer a limpeza no meu coração e no coração do próximo. Abençoa, Senhor,
a todos os familiares. Abençoa as pessoas que estão em hospitais se tratando, pessoas que estão se recuperando da depressão. Eu também tenho essa limitação dessa depressão terrível. Me ajuda, Senhor, a eu vencer esse mal. Ajuda cada ser humano a vencer cada etapa. Em nome, por amor de Cristo Jesus. E graças a Deus. Amém. E o canal é de Jesus, 100% Jesus. Nos próximos vídeos, irmãos, vamos melhorar cada dia mais um pouco dos vídeos e vamos chegar a ter uma legendazinha. Se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos aprender, vamos colocar e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos por mais um dia que concluímos mais um estudo da palavra. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus.